Olá, eu sou a Carol, estudante do curso de Licenciatura de Matemática da UVA. Estou cursando a disciplina de Matemática Básica 3 do semestre 2022.2 e hoje vamos resolver alguns polinômios com o método de Descartes. Mas, primeiramente, vamos falar um pouco sobre como é essa divisão. Dividir dois polinômios significa encontrar outros dois polinômios, ou seja, dados dois polinômios p de x e d de x, a divisão resulta em p de x igual a d de x vezes q de x mais r de x, onde os dois polinômios encontrados são q de x e r de x. Agora vamos falar um pouco sobre o método de Descartes antes de irmos para os polinômios. O método de Descartes é o método que se baseia na análise de graus, do dividendo, do divisor, do quociente e do resto. Aqui na divisão, mostrada aqui, a gente tem o p de x como dividendo, o d de x como divisor, o q de x como quociente e o r de x como resto. Como se baseia na análise de graus, a gente vai ter o grau de Q sendo a diferença do grau de P com o grau de D, e o grau de R ele vai ser menor que o grau de D. Ou então, o R ele vai ser igual a uma constante, ou seja, o R igual a zero. Agora vamos para os polinômios. O primeiro polinômio, temos aqui o p de x igual a 4x² mais 2x menos 1. E o d de x é igual a 2x mais 3. Primeiro vamos calcular os graus. O grau de p é igual a 2. A gente encontra ele na maior potência elevada a x. O grau de D é igual a 1, porque ali a gente tem só o x, então o x está elevado a 1. E o grau de Q é a diferença, entre P e D, então vai ser 1. E o grau de R ele é menor que 1, ou o grau de R vai ser igual a 0, ou seja, uma constante. Quando for falar do método de Descartes, apresentamos a fórmula como ia ser apresentada a divisão. Então, a gente tem aqui, o p de x dividido por d de x, aí a gente vai ter o quociente e o r, que é o resto. Dessa forma, a gente vai substituir usando os polinômios, que vai ficar desse modo aí. E vocês devem se perguntar por que o q de x está a de x mais b. Porque a gente sabe que o grau de q é igual a 1, e como a gente não sabe os números que serão substituídos como o a e o b, a gente coloca de forma genérica, ou seja, ax mais b. Quando falamos da divisão, a gente viu como ficaria, Que ficaria o p de x igual a d de x vezes q de x mais r. E aqui a gente também vai substituir pelo polinômio. No caso, vai ficar 4x² mais 2x menos 1 igual a 2x mais 3 vezes ax mais b mais r. Agora faremos a distributiva aqui no d de x e no q de x. 2x multiplicado por ax multiplicado por b e 3 multiplicado por ax e também multiplicando por b. Fazendo a distributiva, agora a gente vai obter esse resultado aqui. Dois ax ao quadrado mais 2bx mais 3ax mais 3b mais r. Podemos notar aqui que temos duas parcelas que são multiplicadas por x e duas parcelas que são multiplicadas por x elevado a zero. Desse modo, podemos colocar as duas em evidência, que vai ficar da seguinte forma: 2ax ao quadrado mais 2b mais 3ax mais 3b mais r. Agora, podemos notar que as parcelas de p de x e as parcelas que agora foram multiplicadas, elas estão igualadas, estão com as potências iguais. Então, desse modo, podemos igualar as mesmas. Como? 4 igual a 2a. Na segunda parcela vai ficar 2 igual a 2b mais 3a. E na terceira parcela, menos 1 igual a 3b mais r. Agora eu irei calcular essas três parcelas e já volto para mostrar o resultado para vocês. Agora a gente tem aqui, o valor de a, b e r. No início a gente igualou a 4, Então a gente vai ter 4 dividido por 2 igual a igual a 2.
E nesse de B a gente já sabia o valor de A, então a gente só substituiu, que ficou 6. 2 igual a 2B mais 6. Aí passamos o 6, ficou 2 menos 6 igual a 2B. E ficou menos 4 igual a 2B, menos 4 dividido por 2 igual a B, B igual a menos 2. Agora a gente calculou o R, já sabíamos o valor de B, então substituímos, ficou menos 1 igual a 3 vezes menos 2 mais R, menos 1 igual a menos 6 mais R, passamos o 6, menos 1 mais 6 igual a R, R igual a 5, porque permanece o sinal do número maior. Então a gente já tem os valores. Agora é só substituir os valores de A e B no polinômio Q, e o polinômio R a gente já tem um valor, que fica desse modo. Q de x é igual a 2x menos 2, que aí a gente tem o valor de A, que é igual a 2, e o valor de B, que é igual a menos 2, e R de x é igual a 5. Então, esses são os dois polinômios encontrados na divisão de P de x com D de x. E esse é o método de Descartes. Esse é o método que a gente utiliza nessa aula. E agora nós vamos para outro exemplo, onde o R de x é igual a zero, ou seja, uma constante. E esse é o último exemplo, então vamos lá para a próxima questão. Nos segundos polinômios, a gente tem o P de x igual a 4 elevado à quarta potência, mais 2x elevado ao cubo, mais x elevado ao quadrado, mais 4x menos 2. E como D de x, a gente tem x elevado ao quadrado mais 2. O grau de P ele vai ser 4, porque ele está elevado à quarta potência, assim como o grau de D vai ser igual a 2, como ele está elevado à segunda potência. O grau de Q é a diferença dos dois, 4 menos 2, então é igual a 2. E o grau do resto ele vai ser menor que 2, ou seja, o grau do resto pode ser igual a 1 ou o grau do resto pode ser igual a 0. Como anteriormente, a gente vai colocar agora os polinômios em forma de divisão. E aqui a gente vai ter o P de x e o D de x no dividendo e no divisor. E como o quociente ele tem um grau igual a 2, a gente vai ter ax elevado ao quadrado mais bx mais c. E o resto ele pode ter grau 1, então a gente vai colocar esse x mais t de forma genérica de grau 1 e de forma genérica o grau 2. Então vai ficar assim, né? Colocando naquela expressão anteriormente também. O P de x, temos ali o P de x, o D de x e o Q de x e o resto. Ali é uma multiplicação. E agora a gente pode fazer a distributiva, né? Vocês devem estar se perguntando por que não faz com o SX mais o T, porque ali é uma soma. Então a gente não vai mexer nela. A distributiva a gente só faz na multiplicação. Então, fazendo a distributiva, a expressão vai ficar assim. Ax à quarta potência mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais 2ax ao cubo mais 2bx mais 2c mais sx mais t. A gente só repete a expressão, tirando ela do parênteses, porque é uma soma, então a gente só repete a expressão. Notamos que tem duas parcelas que são multiplicadas por x ao quadrado e duas parcelas que são multiplicadas por x e mais outras duas parcelas que são multiplicadas por x elevado a zero. Então podemos colocá-las em evidência, né? Colocando em evidência, as mesmas vão ficar dessa forma. Podemos notar que as potências estão iguais às potências de P de x. E dessa forma, podemos fazer como anteriormente, igualar os que têm as potências iguais. Então, teremos o 1 igual a A e 2 igual a B. Agora, teremos 1 igual a C mais 2A. 4 igual a 2b mais s. E menos 2 igual a 2c mais t. Vou resolver as expressões e já volto.
Como vimos anteriormente, a gente já tem o valor de A, que é igual a 1, e o valor de B, que é igual a 2. Agora, utilizando o A para resolver o C, a gente tem o C igual a menos 1, e utilizando o B para resolver o S, a gente tem o S igual a 0. E utilizando o C de novo, a gente tem o T igual a 0. Então, as duas expressões vai ficar assim, os dois polinômios, vai ficar Q de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 1, e o R de x vai ficar igual a 0, porque o S e o T são igual a 0, então o R de x é igual a 0. Ou seja, esse exemplo o R de x é uma constante. E assim terminamos o vídeo de hoje. Não esqueça de nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando e até a próxima!